gente fazer uma oração. Ó, tem um passarinho voando, vamos ouvir? Vamos falar com Jesus agora. Obrigada, Jesus, por esse momento. Vem, Jesus, estar aqui conosco.
conosco no meu coração. Abençoa, Jesus, a história que vamos ouvir. A tia Andréia. E vem falar com a gente. Amém. Agora... Ih, mas parece que não tá bom dia, não. Bom dia, tia. A historinha que a tia Andréia vai contar chama-se... Chega mais perto do microfone. É pra já. É a historinha de um menino. Vocês têm que prestar bastante atenção para vocês entenderem, tá? Vejam só! Chega mais perto do microfone, Andréia. Que garotinha linda! Ela era muito querida do papai e da mamãe. Também, quando ela nasceu, era tão pequenina que até pensaram que não fosse viver. Que bom que ela viveu, né? Querem saber o nome dela? Mariana. Lindo, não? Mariana era a alegria dos pais. Seus pais a amavam tanto. E Mariana, como toda criança, foi crescendo. Agradável, educada e ainda, como vocês, amiga de Jesus. Mariana ficou moça, se casou com um moço muito bom, um homem de Deus muito bom mesmo. Como eles eram felizes! Como eles eram felizes e como eles se amavam. Opa! Chegou um nenê! Mariana teve um filhinho, um menino. Oh, disseram todos. Um menino corado, gordinho e simpático. Sabe o nome dele? Samuel. Lindo, né? Mas que pena. Logo no dia em que o papai estava apaixonado pelo Samuel, ele teve que viajar a serviço mais longa agora. Então, o papai pegou o seu filhinho que acabara de nascer no colo, deu um beijinho nele, tornou a beijá-lo e beijou sua esposa querida e triste partiu. Seu coração estava apertado. Ainda bem que tinha um vovô e a vovó para ajudar a Mariana com seu filhinho e seu netinho querido, né? Mas um dia triste chegou. Vovô e vovó saíram de carro e um desastre aconteceu. E para a tristeza de todos, os dois morreram. O carro deles entrou debaixo de um caminhão enorme. Mariana ficou triste, desconsolada. Ela estava com um neném novinho. Quem que ia ajudar ela agora? Não tinha ninguém. E agora o que Mariana faria? Então ela pensou: daqui a alguns dias meu marido vai chegar. Mas que estranho. Passaram-se muitos dias e o marido de Mariana não voltou. O dinheiro de Mariana estava acabando. Xiii! O Samuel está com febre. Tenho que levá-lo ao médico. E Mariana gastou seu último centavo com o médico e seu marido não voltou. Passaram-se então mais 2 meses. E quando alguém bateu na porta brutamente e gritou: "Vem cobrar o aluguel!" Mariana ficou aflita, não sabia o que fazer, mas falou humildemente: "Meu marido viajou, logo ele deve voltar. Por favor, meu senhor, espere só mais um pouco." Então, aquele senhor de cara fechada falou assim:
dessa casa. E saiu batendo o pé e foi embora de cara fechada. Mariana, que estava dando sopinha para o Samuel, até parou e começou a pensar: o que eu faço? Como eu vou arrumar esse dinheiro? Como eu vou arrumar esse dinheiro? Tive uma ideia. Que ideia que Mariana teve? Pois Mariana era uma ótima pianista. Ela sabia tocar piano desde pequena. Então, ela fez uma placa e colocou na porta da casa dela, escrito assim: leciona-se piano. Mariana começou a dar aulas de piano para tentar arrumar o dinheiro para o aluguel. Muitas alunas vieram. Mariana deu aula para várias, mas não conseguiu arrumar o dinheiro para o aluguel. Era muito caro. Ela ficava com vergonha de pedir para os outros. Coitadinha, né? Samuel já estava crescidinho. Quando aquele moço voltou, bateu na porta e gritou: pode arrumar suas coisas hoje mesmo e sair daqui, porque você já me deve 5 meses de aluguel. Mariana não sabia o que falar. Ficou muito aflita, mas sua boca nem mexia. De repente, aquele moço começou a chegar com um olho estranho para dentro da casa da Mariana e, dando uma risadinha esquisita, disse: bem, você não me deve nada e pode ficar até mais um mês se você quiser, se eu levar esse piano aí. Ai, que dor no coração da Mariana. Ele era dela desde pequenina. Foi nele que ela aprendeu a tocar. Era um piano caro e bonito. Então Mariana olhou para o moço com um olhar triste e ele logo gritou: se você não quiser, pode ir embora daqui agora mesmo. Pegue suas coisas e vá embora. Mariana começou a chorar. Ela estava triste e desconsolada. Então ela olhou para aquele moço e falou bem baixinho: pode levar meu piano. E aquele moço levou o piano da Mariana. Mas, e agora? Ela não tinha mais como dar aula de piano. O que ela faria agora? O que ela poderia fazer? Então ela começou a pensar. Depois, ela agasalhou seu filhinho querido, pegou-o no colo, chorando, olhou para a sua linda casa, fechou a porta da rua, tomou um ônibus e andou muito, até chegar em uma outra cidade, uma cidade pequena. Quando ela chegou lá, ninguém conhecia ela. Então ela pensou: aqui ninguém me conhece. Vou procurar uma casinha bem barata para me morar. E não é que ela encontrou? A sala e o quarto eram juntos, a cozinha bem pequena e havia um banheiro. É aqui que eu vou morar, disse Mariana. E foi lá que Mariana morou com seu filhinho Samuel, naquela casa pobre e vazia. Ela não tinha dinheiro para fazer a mudança. Coitadinha. Mas logo no dia seguinte, ela acordou bem cedinho, pegou seu filhinho no colo e foi para a rua procurar emprego. Tadinha dela, ela era tão delicada e fraquinha. Mas logo numa das primeiras casas que ela bateu, uma moça toda elegante, toda charmosa e patroa, disse assim: estou muito precisando de alguém, fico com você. E aceitou
com o nenê. Sabe, é difícil. São poucas patroas que aceitam o nenê dos outros em suas casas. E esta aceitou. E ficou muito feliz. Mas logo disse: mas não é para dormir aqui não. E Mariana disse: não, tudo bem, para mim está ótimo. E Mariana estava pensando que agora eles iam comer, ela e o neném. E Mariana trabalhou muito, muito, com medo de perder o emprego. E ela ficou muito fraquinha e doente. Mas ela aguentava tudo, porque seu filhinho Samuel a ajudava. Ele estava crescido, era um garotão bonito, forte e sempre tinha um sorriso nos lábios. Sabe que até a patroa estava começando a gostar dele? Querem saber por quê? Querem? Porque toda vez que a patroa pedia para ele alguma coisa, ele dizia: é para já, e corria para fazer. Não demorava, não deixava para depois, não. Ele fazia alegre e bem feito. Mas um dia, Samuel chegou perto da sua mamãe e perguntou assim: mamãe, eu não tenho pai como os outros meninos? A mãe levou um susto. Ela não esperava essa pergunta na hora do serviço. Mas ela respondeu: filhinho, você tem um pai sim. Ele é bom e ele ama a Deus. Mas um dia, mamãe teve que sair de casa. E mamãe não sabia onde o seu papai estava viajando. Não sabia onde ele estava para deixar o endereço da nossa nova casa com ele. Naquela hora, uma voz brava: que tanto conversam? Vamos, Mariana, você tem muito serviço por hoje. Era a patroa. Ela não gostava que os dois conversassem durante o serviço. Mariana trabalhou dobrado aquele dia, mas tossia sem parar. E no dia seguinte, de manhãzinha, o Samuel acordou e reparou que a mamãe não havia acordado ainda. Então ele foi lá na cama da mamãe correndo: mamãe, acorda! E a mamãe nem respirava, parecia que nem respirava. Ela estava toda pálida, tão pálida que Samuel ficou até com medo e chamou de novo suavemente: mamãe, a patroa vai ficar zangada com a senhora. Já são 8 horas. E com muito custo, a mamãe disse: filhinho, e tossiu. Filhinho, mamãe não aguenta nem levantar. Mamãe está fraca, com febre. Ouça bem, filhinho. Será que você é capaz de ir até a casa onde mamãe trabalha? Claro, mamãe. Então, filhinho, vá lá e avise que a mamãe está doente. E quando voltar, não pare no meio do caminho. É para já, mamãe. E Samuel foi, falou com a patroa que mamãe estava doente e que não podia ir trabalhar. E a patroa, na mesma hora, gritou: então, que não venha nunca mais, nem ele nem você. Samuel saiu correndo para avisar a mamãe. Chegou lá, disse isso que a patroa falou com ele e disse assim: mamãe, não se preocupe, mamãe. Eu vou no porto, lá tem muitos navios parados. E às vezes tem coisas no chão, sabe? Coisas de comer. Então, eu trago para nós. Quem sabe, mamãe, eu não arrumo até um emprego. Não é, mamãe? Coitadinha da mamãe, não tinha nem forças para responder. Então,
beijo naquele rosto tão magrinho e pálido e foi para o porto. Naquele dia, tinham muitos navios parados, uns chegando, outros descarregando. E Samuel ouviu alguém dizer: olha, minha gente, o saco de maçãs arrebentou! Todo mundo saiu correndo, as maçãs rolavam-se pelo chão e todo mundo começou a pegar maçãs, porque uma vez batidas no chão, não serviam mais. Samuel correu, pegou o quanto pôde, achou um saco no chão, encheu todinho e correu para casa. Olha, mamãe, maçãs fresquinhas! E Samuel passava as tardes no porto. Mas um dia não tinha nada para comer. Nada no porto, nada em casa. Bem que ele tinha procurado e seu estômago já estava doído. Mas, espere, olha ali, uma banana. Mas parece podre. Bem, às vezes parece podre, mas uma parte dela pode estar boa. Quem sabe? E Samuel pegou aquela banana e, meio envergonhado, escondeu debaixo da roupa e foi para um cantinho comê-la. Descascou a banana e não é que mais da metade estava boa? E com que fome ele comeu. Mas que estranho! Ele pensou, que estranho! Parece que tem alguém espionando. E olhou para trás. E deu um ai bem alto. Era um moço que estava atrás dele. Um moço alto, bonito, com roupa de comandante. E tão simpático que Samuel até perdeu o medo, mas não tirava seus olhinhos daquele moço. E o moço, o comandante, também estava olhando para o Samuel, admirado, e disse assim para o Samuel: mas que olhar tão puro, tão tranquilo, mas que menino tão batido, magro e esfomeado. Então o comandante perguntou para o menino: você quer trabalhar? Quantos anos tem? 7 anos, e o que eu mais queria era trabalhar. Por quê? E Samuel pensou rápido e disse: porque sim. Ah, então venha comigo. Você vai ter um trabalho. Vem. Samuel estava até tonto de fome e sorriu pensando: um trabalho? Puxa, nem posso acreditar. E o comandante tornou a falar: vem comigo, é pra já, disse Samuel. E o comandante levou Samuel ao seu lindo navio grande. Este navio aqui que vocês estão vendo, não é bonito? E disse assim: qual o seu nome? Samuel. Puxa, que nome bonito! É o nome mais bonito deste mundo. Samuel, ali está o banheiro, vá se lavar. É pra já, disse Samuel. Ah, agora você está bonito, de rostinho limpo, cheiroso. Então vamos comer. Comer? Comer? Todos no navio diziam assim: Samuel, pega o balde para mim. Samuel respondia: é pra já. Samuel, suba no mastro e pegue a bandeira para mim. É pra já, Samuel respondia. Mas que menino bom, todos diziam. Samuel era querido de todos. E do comandante, então, nem se fala. Quando o comandante pensava que seu barco estava consertando, seu navio estava consertando e que só ia ir embora daqui a 3 dias, seu coração até doía de
deixar aquele menino tão interessante, tão amável, bom e sem preguiça. Todos no navio já não mais o chamavam de Samuel, mas sim de Epra-já. O comandante estava tão apegado ao Samuel e o protegia em tudo. Naquela noite, na hora do jantar, o comandante deu um pacote cheinho de coisas gostosas para Epra-já e disse: é para você comer. E que Epra-já acariciou o presente e logo saiu. O comandante viu ele saindo e disse: Epra-já? Sim, pois não. Epra-já? Eu vou viajar daqui a 2 dias. Vou para um lugar muito longe e não vou mais ver você. O quê? Epra-já começou a chorar. Então eu vou ficar sem o meu comandante. Epra-já, naquele momento, reparou os olhinhos do comandante. Eles estavam brilhando também. E quando uma lágrima já ia descer, Epra-já saiu correndo. Não sei, sem saber por que ele saiu correndo e foi embora. É porque ele não aguentou ficar olhando para o comandante. A única pessoa que o compreendeu, que foi boa para ele, que o ajudou. E o mais importante é que ele, Samuel, amava o comandante. Samuel chegou correndo em casa e disse, entrou chorando e dizendo: Mamãe, meu comandante vai embora, mamãe. O que eu faço sem ele, mamãe? Mamãe, na cama, doente, fraquinha, acariciou os cabelos do filhinho e quando ela já ia falar alguma coisa para o filhinho que estava ajoelhado à sua cama, chorando, os dois ouviram uma voz: mas eu ainda não fui embora. Quem era? Meu comandante? Falou Samuel soluçando. Mas o Senhor entrou aqui, na minha casinha tão simples. Comandante, essa é a minha mãe. Faz tanto tempo que ela está doente. E o comandante falou: olha, me desculpe eu estar entrando assim na sua casa, mas naquela hora o comandante olhou fixamente, assustado, para a mãe de Samuel. Ela sorriu para ele